Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor da disciplina Língua Portuguesa 1, que trata da parte literária do programa de vocês. E espero e acredito que vocês estejam se protegendo e se preservando nesse momento de pandemia. E que estejam, dentro das suas possibilidades, focados em seus estudos, no sentido mais imediato, a conclusão do ensino médio, e algo mais abrangente que seria um bom desempenho no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse sentido, vamos dar início ao nosso primeiro encontro, dando suporte aos estudos de vocês, tá? E nesse nosso primeiro encontro, nós vamos abordar a periodização literária, parte 1, e de uma forma mais particular, enfocando o panorama lusitano, ou seja, de que maneira a literatura se organizou ao longo do tempo em Portugal. Aí nós temos um quadro comparativo, onde nós temos a literatura portuguesa e a literatura brasileira, e nós podemos fazer as seguintes observações. A literatura portuguesa ela foi dividida em 3 grandes eras: a era medieval, a era clássica e a era romântica. A era medieval, na literatura portuguesa, abrangeu os séculos XII ao século XV. Tá? E com relação às escolas literárias, abrangeu o trovadorismo e o humanismo. A era clássica abrangeu os séculos XVI até o século XVIII e abrangeu as escolas literárias denominadas de Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, onde neoclassicismo, neo significa novo, classicismo, cultura dos gregos e dos romanos. E nós temos a era romântica, que abrangeu os séculos XIX até o século XX, onde nós vamos ver as escolas literárias do romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, modernismo. E a literatura brasileira, ela foi dividida em 2 grandes eras. Nós temos a era colonial e a era nacional. A era colonial abrangeu o século XVI, onde ocorreu a primeira manifestação literária, considerada como sendo literária no contexto brasileiro, que foi o quinhentismo. E nós temos o Barroco, que abrangiu os séculos XVII e XVIII, o neoclassicismo durante o século XVIII, segunda metade, e nós temos a era nacional, século XIX e século XX, onde nós vamos ter o romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Então, de um modo comparativo, como é que nós podemos entender esse quadro e quais são as principais observações que nós podemos extrair desses quadros? Bom, a mais evidente é com relação ao século XVI. Enquanto no século XVI Portugal estava vivenciando o início da sua era clássica com o Renascimento, vivenciando a terceira escola literária, no contexto brasileiro nós estávamos dando os nossos primeiros passos. A literatura portuguesa. Então, para se estudar a literatura portuguesa de uma forma segura, com fins didáticos, tudo que é didático envolve ensinamento e, logicamente, envolve aprendizado. Nós temos uma cronologia onde
Crono, tempo, logia, estudo, estudo do tempo. E para se estudar o tempo, nós temos que ter ou estabelecer marcações de início e término. Mas essas marcações de início e término, elas não são muito rígidas. É mais para efeito de entendimento de como se deu esse processo de evolução da produção literária. No caso da literatura portuguesa, nós vamos notar que ela abrangeu 8 séculos de produção, ou seja, 800 anos, onde os primeiros registros datam no século XII, quando ocorre a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português. Ou seja, Portugal deixa de ser um mero reino e passa a ser um Estado unificado com um nível de organização governamental, política e administrativa um pouco mais complexa. E nós vamos ter os primeiros registros com valor artístico registrados em um idioma que era denominado de galego-português, que era a junção do espanhol e português, porque essa palavra galego aí vem de uma região denominada de Galiza, que hoje pertence ao país que nós conhecemos pelo nome de Espanha. Bom, e nós verificamos que a literatura portuguesa acompanha as grandes transformações históricas, né? Tudo que acontece em termos de arte acaba sendo um produto, né, no sentido de ser um reflexo daquilo que acontece no contexto histórico, seja no âmbito econômico, no âmbito social, principalmente no âmbito político, aonde esse reflexo revela as influências, né, e que acabaram sendo adotadas pelos estudiosos da literatura nas divisões e subdivisões da produção literária, ou seja, estas 3 eras aí que estão organizadas no quadro que nós mencionamos anteriormente, ou seja, a era medieval, a era clássica, era romântica ou moderna. Aí nós temos a era medieval. Na era medieval da literatura portuguesa, nós podemos dividi-la em primeira época, que compreende a escola literária chamada de trovadorismo, e a segunda época, que compreende a escola literária chamada de humanismo. Ela se inicia no século XII, com a publicação do texto da Canção Ribeirinha, que é o primeiro texto em língua portuguesa de Portugal, considerada uma primeira obra literária da literatura portuguesa. Essa Canção da Ribeirinha, ela também ficou conhecida pelo nome de Canção de Guarvalha e tem a autoria do poeta chamado Paio Soares de Taveiroz. E, como eu mencionei, ela é considerada um marco da literatura portuguesa. Aí nós temos a era medieval, nós temos a era medieval, e ainda na era medieval, nós temos o Renascimento, que abrange o período de 1527 a 1580, onde nós temos o retorno a Portugal do poeta Sá de Miranda, vindo da Itália, com os princípios do classicismo e a tentativa de voltar ao mundo clássico greco-romano, um resgate da cultura dos gregos e dos romanos. Aí nós temos o Barroco, com a morte, tendo como marco literário a morte de Camões e o domínio espanhol, e a presença, melhor dizendo, a presença marcante de uma dualidade. A dualidade significa conflito,
conflito de ordem existencial, comportamental, espiritual, e o poeta vai retratar isso na sua obra de arte, ou seja, nos seus escritos, nos seus poemas. E nós temos também no Barroco a presença de um rebuscamento da linguagem, ou seja, eles vão para reafirmar esta dualidade, este comportamento conflituoso, eles vão privilegiar por uma forma complicada de escrever. Isso daí é uma herança. Isso vai se dar tanto através essa forma complicada, explicando melhor essa forma complicada, essa forma não muito objetiva de retratar os grandes temas aí escolhidos por eles, vai se dar tanto na escrita quanto no conteúdo. Aí nós temos o arcadismo, onde nós vamos ter a criação da Arcádia Lusitana, uma espécie de grêmio estudantil, dentro das universidades, onde representa um espaço para os poetas tratarem de assuntos afins, ou seja, assuntos relacionados à arte. E, como influência histórica, nós vamos ter a presença do iluminismo. E o iluminismo ele é marcado pelo privilégio da razão, diferentemente lá do trovadorismo, onde nós temos a presença de Deus como centro de tudo. Agora não. Agora nós vamos ter, durante o arcadismo, o culto às ciências, à razão, ao progresso. Nós vamos ter uma influência da filosofia platoniana. Aí nós chegamos ao romantismo, que é dividido em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que vai de 1825 a 1850, e em 1825 nós temos a publicação do poeta Camões, do poema, melhor dizendo, Camões, de Almeida Garrett, e que é marcado, esta primeira fase do romantismo é marcado por uma atitude subjetiva. O que é esse subjetivismo? Essa atitude subjetiva com relação à arte é expressar as suas ideias, os seus sentimentos de uma forma particular, de uma forma peculiar. E nós vamos ter também a presença do nacionalismo, que é o orgulho do lugar aonde nasceu. Então, o poeta, quando ele tratar do tema da terra, do tema do lugar do nascimento, ele não vai só retratar, por retratar, ele vai tratar com sentimento de orgulho, valorizando. Tá? E valorizando também a história desse lugar, o passado desse lugar, porque através do passado ele vai passar para o público de que ele é parte integrante de uma grande nação, de um grande país. Aí nós temos um segundo momento do romantismo, que abrangeu o período de 1850 a 1860, onde nós vemos em 1850 o surgimento de movimentos revolucionários, como o movimento da Maria da Fonte e o movimento de regeneração, movimentos esses que marcam o declínio do período monárquico em Portugal e o surgimento do início do período republicano em Portugal. Neste segundo momento do romantismo, nós vamos ter a presença e a preferência dos poetas pelo tédio. O que é o tédio? Tédio é aquele tipo de sentimento por coisas repetitivas, coisas cansativas. Nós vamos ter também uma preferência por temas que envolvam melancolia, que é um estado mais avançado de tristeza. Eles vão abordar também
temas relacionados à morbidez, né? Aquilo que é mórbido é aquilo que tem uma estreita relação com a morte. E a tudo que envolve as questões fúnebres, ou seja, com relação aos lugares, cemitérios, terrenos abandonados, catacumbas, mausoléus, esses ambientes aí mais sombrios. E nós vamos ter uma ampla liberdade criadora e uma preferência por abordar temas populares. E nós temos um terceiro momento do romantismo, que abrange o período de 1860 a 1865, onde nós temos em 1860 a morte de Soares de Passos, que foi um grande poeta português aí do período do romantismo. E aqui nós vamos ter como forma estética, como característica estética literária, o esgotamento, ou seja, o desaparecimento do uso excessivo da adjetivação. Porque nos dois períodos anteriores nós vamos poder verificar nos textos o uso excessivo de adjetivos. Para quê? Para supervalorizar a qualidade de uma pessoa, a qualidade de um povo. E nós vamos ter o mal do século. O que seria esse mal do século? O mal do século que... o mal do século, essa expressão mal do século, ela tem uma origem inglesa. Ela é uma herança da literatura inglesa. E esse mal do século era uma doença incurável que existia na época que hoje nós conhecemos como tuberculose. Então a tuberculose nessa época ela não tinha cura. Então neste terceiro momento nós vamos ter os poetas tendo uma vocação para a morte, né, por abordar tudo que se relacionava à morte. Então eles viam na morte a solução para todos os problemas. E nós vamos ter a fusão entre o ultrarromantismo, o realismo emergente. Aí nós temos o realismo, que abrange o período de 1865 a 1890, e nós temos como atitudes literárias o modo de observação. Agora os poetas vão se comportar semelhante a um cientista. Nós vamos ter a presença de ideais republicanos, temas contemporâneos, personagens vulgares. Vulgar, mas não no sentido de sem valor. Vulgar no sentido de mostrar, de evidenciar os defeitos, as mazelas da sociedade. Aí nós temos o naturalismo, né, onde essa atitude cientificista por parte dos poetas vai se tornar mais marcante, aonde a sociedade e as pessoas vão se assemelhar a um grande laboratório, servindo para eles como método de experimentação, né? E tudo que eles buscavam entender sobre o comportamento humano, sobre o comportamento da sociedade como um todo, era baseado na ciência. E aí eles tinham preferências por assuntos de natureza patológica, né? Ou seja, aquilo que simboliza o que tivesse relacionado a algum tipo de doença. E também nós vamos ter a presença do tema do adultério, né? Eles vão tentar explicar na arte que o adultério ele era produto de uma doença. E nós temos o parnasianismo, onde o parnasianismo ele compreende o ano de 1865, né? E os três movimentos, realismo, naturalismo e parnasianismo, são inaugurados com a publicação do livro Ode Modernos, de Antero de Quental. Para muitos estudiosos, o parnasianismo português ele é de pouca expressão devido à sua curta duração e à sua curta abrangência. Mas isso daí
é uma opinião polêmica entre os estudiosos da literatura. Uns vão dizer que o parnasianismo, de fato, foi uma escola de grande valor estético, e outros não vão compartilhar dessa opinião. E o parnasianismo ele vai se manifestar somente na poesia, ou seja, em textos em versos, onde nós vamos encontrar um forte acento da cultura pagã, do ateísmo, né, que é a crença da inexistência de Deus, uma forte influência do positivismo de Augusto Comte e do universalismo. E nós chegamos ao simbolismo. Nos anos de 1890 a 1910. Em 1890, nós temos como marco inicial o prefácio do livro Aristos, de Eugênio de Castro. Para muitos estudiosos, o simbolismo também não se constitui propriamente num período literário autônomo, não só pela sua rapidez, pela sua passagem pela literatura portuguesa, como também por constituir a base de alguns elementos, né, precursores do modernismo. Como é que a gente pode entender isso? Para muitos estudiosos, eles vão ver nessa escola literária denominada de simbolismo como se fosse um momento de transição entre o parnasianismo e o modernismo. E alguns autores incluem o simbolismo dentro do movimento antirromântico, contudo, sem seu caráter subjetivista, no simbolismo, ele vai combater o excesso de subjetividade. A poesia simbolista vai ser extremamente objetiva, onde nós vamos presenciar a dualidade dos seres e das coisas. E a utilização da realidade do inconsciente, aí já é uma influência da psicologia e da psicanálise. E onde nós vamos ter uma poesia que rejeita ideias claras e prefere o escuro, o indefinido e os estados indecisos da alma. Tudo influência, né, de uma ciência que estava nascendo, que é a psicanálise. E por fim nós chegamos ao modernismo, 1910 até hoje. Aí nós vamos ter não mais os grêmios estudantis, nós vamos ter o surgimento das revistas, né? Entre elas nós podemos destacar a Águia, em 1910, Orfeu, em 1915, Lusitânia, 1924-1927, Presença, 1927, Portucale, 1932. E como traço estético nós vamos ter o rompimento das convenções e integração do homem ao seu tempo. Aqui, o que há de muito interessante no movimento do modernismo enquanto escola literária é que os poetas vão ser poetas com os pés, né, numa linguagem metafórica, com os pés no presente. Eles vão ser contra atitudes saudosistas. Eles vão defender o lema de que o poeta deve ser um homem do presente. E aqui nós chegamos ao final dessa primeira aula e a partir das aulas que virão nós iremos nos aprofundar nos devidos detalhes.